O hidrogênio é o átomo mais abundante no nosso organismo. Conteúdo de água e, portanto, de hidrogênio é diferente em tecidos normais e inflamados. Então, por conta disso, a gente vai ter reações diferentes de tecidos inflamados e normais frente à ressonância magnética. E ele tem alta sensibilidade à ação de campos magnéticos externos, como o campo que o nosso magneto vai gerar. Então, para vocês terem uma ideia aqui da concentração nos tecidos, ó, hidrogênio tem 100 mol por quilo, enquanto que o potássio tem 0,05. Então, por isso que a gente usa hidrogênio. A gente precisa de um átomo com bastante quantidade para gerar essa imagem da ressonância. Então, vamos lá, princípios de formação de imagem. Só para relembrar, no raio-x, a gente tem a densidade física e o número atômico dos tecidos determinando a aparência da imagem. Lembram disso? Então, a gente tem estruturas radiopacas e radiolúcidas, enquanto que na ressonância, a gente tem imagens formadas pela interação do hidrogênio corporal. Então, o que é importante é a quantidade de hidrogênio que você tem em cada órgão que você está avaliando. E como esse hidrogênio vai reagir quando submetido a esse campo magnético potente e os pulsos de radiofrequência que a gente vai emitir. Complexo, né? Só nomenclatura. O que é radiopaco na radiografia a gente chama de hipersinal na ressonância. E o que é radiolúcido a gente chama de hipossinal. Então, é branco e escuro, no final das contas. Mas hipersinal e hipossinal. Na ressonância a gente não faz, então, de contraste, né? Pode usar também, mas é outro tipo de contraste, não é iodo. Geralmente é outro tipo de substância. É gadolínio, geralmente. É um outro tipo de substância que reage também de maneira diferente quando submetido ao campo magnético. Não é iodo, geralmente. Aí também é menos agressivo? Não, na verdade o iodo só é agressivo para quem é alérgico. Então, assim, e muita gente então nenhum problema. É alergia. É radiopaco. Hiper é radiopaco e o hipo é radiolúcido. Hipersinal é radiopaco. Tá? E é mesmo. Então anotem aí. Hipossinal é radiolúcido e hipersinal é radiopaco. Hiper é muito, pensa nisso. É branco. Então vamos lá. Quando a gente está em situação normal, ausência de campo magnético externo, esses nossos prótons de hidrogênio vão estar orientados de maneira ao acaso. Quando a gente submete esse paciente a aquele campo magnético do nosso magneto, esses prótons vão todos ficar alinhados com o campo magnético. Então a gente fica nessa orientação. A partir daí, a gente vai emitir um pulso de radiofrequência. E vai ser gerado um vetor transverso de magnetização. Então, aqueles prótons que estavam todos alinhados vão desalinhar por conta dessa radiofrequência que eu emiti. Eu vou retirar meu pulso de radiofrequência, esses prótons vão realinhar. Deu para entender? Então, estão alinhados com o nosso magneto principal, emitir a radiofrequência, eles desalinham, eu retiro, eles alinham novamente. Então, quando o pulso de radiofrequência é apagado, o núcleo tende a voltar para a sua situação original. E assim fazendo, libera energia em formas de onda de rádio. Os núcleos ressonantes tornam-se transmissores de ondas de rádio com frequências características e revelam sua presença nos tecidos pelos seus sinais de ressonância. De ressonância. Então, a gente retirou o nosso pulso, eles vão voltar para aquela posição alinhada inicial e vão emitir esse excesso de energia em forma de radiofrequência, em forma de pulso de radiofrequência. Isso vai ser lido e vai se formar a imagem de ressonância. Então, a sequência aqui é só uma decorebinha para vocês. Existem várias sequências de pulso, mas a mais utilizada é a sequência spin-eco. Eu nunca ouvi cair isso também, mas é mais uma nomenclatura que eu coloquei para vocês. Então, os diferentes tecidos apresentam tempos de recuperação distintos, em função da quantidade de hidrogênio que eles possuem. Isso vai ser responsável pelo contraste na ressonância. Ok? Não tem nada a ver com densidade, não tem nada a ver como era em radiografia que a gente viu. Tem a ver com a quantidade de hidrogênio que tem em cada tecido.
e como esse hidrogênio está reagindo no campo magnético quando a gente lança a nossa radiofrequência e quando a gente retira. Ok? Então, susceptibilidade magnética. Grau de magnetismo apresentado por uma determinada substância e corresponde à capacidade do campo magnético externo de interagir. Então, o Freitas faz essa subdivisão aí de algumas estruturas. Ele chama de substâncias diamagnéticas a maioria dos componentes dos tecidos biológicos, cobre, prata, sódio, cálcio, que não sofrem tanta interação desse campo magnético externo. Já as substâncias ferromagnéticas são atraídas pelo campo externo e aliam-se ao mesmo, ficando magnetizadas. Então, a gente tem como exemplo ferro, cobalto, níquel, o gadolínio que a gente usa de contraste em ressonância e ligas especiais. E a gente tem as substâncias paramagnéticas, que quando são submetidas ao campo magnético externo, aumentam o campo magnético local, provocando um efeito somatório. Então, metais de terras raras da série dos lantanídeos. Vantagens da ressonância. Isso aqui é mais fácil de cair. Muito mais fácil de cair. Essa parte toda que eu expliquei para vocês, eu nunca vi cair. Vantagens. Excelente avaliação de tecidos moles. É um método não invasivo. Permite reconstrução multiplanar também como tomografia. Então, isso não vai ser pedido provavelmente, né? Porque é uma característica semelhante à tomografia. O que eu falei para vocês, não utiliza radiação ionizante. Isso aqui é um ponto fundamental, importante de vocês entenderem. E observação direta da TM, incluindo disco articular. Isso também é muito legal para a gente. Detecção de lesões não visíveis por radiografia, definição mais precisa de medula óssea e uso de gadolínio como meio de contraste para os alérgicos a iodo. Como desvantagem, a gente tem acessibilidade, baixa sensibilidade para calcificações e evidenciação de cortical óssea, alto custo do equipamento e alto custo do exame. Ainda é um exame muito caro e que não está disponível em todo lugar. Desvantagem também é o tempo de aquisição. Quem fez já exame por ressonância deve ter visto que demora, né? Uns 30, 40 minutos mais ou menos. Requer maior experiência do profissional para avaliação das imagens. Claustrofobia também é um ponto bastante negativo. Tem gente que não consegue fazer ressonância por conta disso, né? Quem já fez ressonância de crânio, você entra naquele tubinho, parece que você está num caixão, realmente, né? Então tem que ser uma pessoa controlada. E tem uma série de precauções também com algumas estruturas, como neuroestimuladores, clipes e implantes ferromagnéticos, marca-passo, corpos metálicos estranhos. Isso tudo pode ter um funcionamento alterado em função daquele campo magnético forte que a gente tem. Então, sim, o médico tem que permitir que o paciente faça esse exame, realmente assegurar que não vai ter nenhuma alteração no funcionamento dessas estruturas. Não faz influência nenhuma. Ele só alinha os nossos prótons do nosso hidrogênio, mais nada. Mas ele consegue alterar o funcionamento dessas estruturas aqui, tá? Então, claustrofobia aí, ó, bem... Então, aqui tem até uma fotinho, ó, tem uns que já estão melhorando. Esse aqui já é um aparelho mais moderno de ressonância, mas eu fiz uma vez uma ressonância de crânio que foi assim, desse nível. E eu fiquei... E é um barulho ensurdecedor, né? Então, é os pulsos de radiofrequência sendo emitidos. Eu fiz também, mas eu fiz, acho que não era totalmente fechado, eu acho que era meia aberta. Então, deve ser semelhante a essa aqui, não? Assim, abertinha na lateral? Eu fiz, era tipo metade. Eu sei. Ficava com o negócio fechado, mas não era totalmente fechado que nem aquele. Não, o meu foi tipo essa. Muito. E eu lembro que eu fiquei uns 40 minutos assim, e aí quando me tiraram, eu falei, pensando, né, acabou, beleza. Aí o técnico, sei lá, falou assim, não se mexe não, só estende seu braço que a gente vai aplicar o contraste. Eu não acredito. Aí lá vai eu. Eu fiz com contraste ainda, ninguém merece. E eu não sabia nem se eu era alérgica, morrendo de medo. Mas enfim, deu tudo certo. Então, ressonância é isso aí que vocês viram. Em odonto, isso aqui eu quero que vocês saibam também. Articulação temporomandibular. É o exame de escolha para avaliação de distúrbio articular. Isso vocês têm que ter em mente. Porque a gente consegue diferenciar bem tecido mole, disco, medula, músculo, fluido sinovial.
Então, a gente consegue ver alteração óssea de articulação em tomografia? Consegue. Mas se a gente estiver desconfiando de algum distúrbio de disco, a gente não consegue ver numa toma. Então, precisa ser uma ressonância. Então, exame de escolha para distúrbio articular. Isso aqui pode cair em questão também, tá? Então, vamos lá. Articulação temporomandibular. Boca aberta e boca fechada. A gente faz nas duas posições. Ih, meu Deus, a gente vai falar de distúrbio articular daqui a pouco. Vai falar. Então, olha lá, posição normal, boca fechada, de 9 a 12 horas aqui, o nosso disco, e aí quando a gente abre, o normal é que esse disco acompanhe essa movimentação do nosso côndilo. Então, é mais ou menos isso que acontece. Aqui, bobina de superfície colocada aqui na TM, ó. Isso também já foi questão. Aumenta o sinal da região, reduzem o ruído e aumentam o detalhe na imagem. Então, qualquer coisa que fale que melhora, em termos de bobina de superfície, melhorar a qualidade da imagem, tá? Melhorar detalhe, isso está tudo certo. Então, tá aí a nossa imagem por ressonância da TM, ó. A gente consegue ver aqui a nossa fossa mandibular em amarelinho, nosso disco mandibular aqui em formato de gravatinha, né, escurinho, e o nosso côndilo em vermelho. Tá aí um corte coronal, a gente consegue ver também côndilo, disco e a eminência. E aqui a gente consegue ver, ó, posicionamento anterior do disco articular durante o repouso. Então aqui o nosso côndilo está dentro da fossa mandibular e o disco já está aqui na frente, tá vendo? Está no posicionamento errado. E aí quando a gente abre a boca, esse disco continua aqui. A gente vai ver na parte de distúrbio articular daqui a pouco que isso aqui é um deslocamento de disco sem redução. Então o disco continuou deslocado para a região anterior. Isso a gente só consegue ver com ressonância, realmente, tá? Aí tem um casinho de hiperplasia de côndilo. E aqui outro casinho de disco danificado. Então, quando o disco é danificado, a função fica comprometida e predispõe a um processo degenerativo. Então, a TM fica deformada com dores e limitação de movimento. Então, aqui a gente tem diminuição até desse espaço, né? Vocês conseguem ver que o disquinho está até repartido aqui no meio, o disco é esse em azul. Diminuição do espaço articular e a gente tem aqui osso e osso, né? O côndilo e a eminência articular em contato direto. Então, provavelmente esse côndilo vai acabar passando por um processo de remodelação aí ao longo da função. Ultrassonografia. Mais características. Não invasivo também, não utiliza radiação ionizante, olha lá, nosso pontinho importante. E aqui a gente tem produção de imagem a partir de ondas sonoras. Então, se na ressonância a gente tinha pulsos de radiofrequência, aqui a gente tem ultrassonografia, ondas sonoras. O que é radiolúcido na nossa radiografia, aqui é hipoecóico. Só muda a nomenclatura, mas quer dizer a mesma coisa. O que é radiopaco é hiperecóico. Isoecóico é quando a gente compara duas estruturas com densidades semelhantes. Então, a gente diz que elas são isoecóicas. E anaecóico é quando a gente não tem sinal em ultrassonografia. Tá? Então, para a formação da imagem em ultrassonografia, a gente tem um equipamento gerando impulsos elétricos que são convertidos em ondas sonoras por um transdutor. Então, esse feixe ultrassônico vai interagir com os tecidos, vão ser atenuados por esses tecidos e vão ser refletidos de volta para esse transdutor. E esse processo de emitir a onda sonora e refletir de volta que vai ser responsável pela formação da imagem em ultrassonografia. E ela vai aparecer num monitor em escalas de cinza. Então, quando o feixe é refletido de volta para o transdutor, isso depende da impedância acústica do tecido. Então, cada tecido reage de maneira diferente à chegada dessas ondas sonoras e reflete essas ondas sonoras de maneira diferente também. E isso está diretamente relacionado à espessura desses tecidos. Então, processos patológicos alteram a impedância dos tecidos. Então, eles reagem a essas ondas sonoras e retransmitem essas ondas de maneira diferente.
A gente tem uma coisa interessante em ultrassonografia, que é o efeito Doppler. Ou seja, a gente emite ondas sonoras a partir de uma fonte de movimento em relação ao receptor. Isso aqui é importante para estudo de fluxo sanguíneo. Então, a frequência das ondas vai aumentar com a aproximação da fonte, vai diminuir com o distanciamento da fonte, e aí com isso o nosso Doppler vai ficar coloridinho assim, ó. Se a estrutura em movimento estiver em direção ao transdutor, ele colore de vermelho, e em direção contrária, ele colore de azul. Então, a gente consegue fazer um estudo vascular a partir desse efeito Doppler. Isso aqui é uma decorebinha que eu coloquei para vocês. Eu não lembro se é eu acho que é do Freitas. Mas a frequência vibratória utilizada para exame de glândulas salivares maiores, de 7,5 a 15 MHz. Não sei se pode cair, nunca vi caindo, mas decorebinha eu coloquei para vocês. As modalidades de técnicas ultrassonográficas são várias, não vi também caindo e não espero que vocês decorem, só quero que vocês saibam mais ou menos que o modo B é o mais simples. Então a gente tem aquelas imagens em escala de cinza, anatômicas, em tempo real, aquelas mais básicas que a gente costuma ver de ultrassonografia. E o método mais complexo é o Doppler triplex, que vai associar esse Doppler colorido que a gente viu agora de fluxo sanguíneo com o modo B, escalas em tons de cinza. Então, é aquela imagem que a gente viu anterior. Esse aqui é o nosso Doppler triplex. Escalas de tom de cinza associada com o nosso Doppler colorido. Tá? Isso aqui que é o mais importante também da ultrassonografia. Então, não utiliza radiação ionizante. Ao contrário da ressonância, ela tem um baixo custo, é muito mais acessível, não invasiva, imagens em tempo real. É um exame multiplanar também, indolor, execução fácil e rápida e sem efeitos colaterais conhecidos. Como desvantagem, a gente tem um exame totalmente operador dependente, né? A gente precisa de um médico ultrassonografista ali do lado fazendo o exame e avaliando as imagens. É pouco específico e erros de diagnóstico diferencial podem ocorrer, então é difícil você avaliar uma imagem e afirmar se ela é maligna ou benigna por uma imagem de ultrassonografia, pouco específico. Impossibilidade de análise de toda a parótida, porque a gente tem uma sombra acústica da mandíbula aqui na frente, então a gente não consegue ver nem a parótida toda e nem lesões em profundidade, então, por conta da impedância acústica desses tecidos. Quanto mais profundo, a gente não consegue, as ondas sonoras não conseguem chegar e não conseguem ser refletidas de volta. Então a gente não consegue fazer imagem de ultrassonografia. Aspecto ultrassonográfico das doenças das glândulas salivares maiores. O mais comum que a gente tem é o processo de celulitise, né? E é interessante saber, eu acho que isso aqui é mais fácil de cair, até também nunca vi cair, mas eu acho mais fácil e tem mais a ver com a nossa área, né? É mais importante perguntar uma coisa dessa. Mas a ultrassonografia tem sensibilidade de detecção de cálculo de 94% a 100%. Então, é uma técnica super recomendada para pesquisa de celulito. E que aparecem como estruturas hiperecóicas, ó, lembram a nomenclatura? Radiopacas, né? Hiperecóicas, com sombra acústica posterior. Os cistos aparecem como áreas hipoecogênicas ou anaecóicas, sem sinal, contornos nítidos e com reforço ecogênico posterior, tumores benignos, menor ecogenicidade em relação ao parênquima, bem delimitados, e os malignos, ecotextura heterogênea, margens mal definidas, aquele aspecto maligno que a gente já conhece das lesões, né? Então, aqui, ó, um cálculozinho de glândula submandibular, essa estrutura aqui hiperecóica, delimitada, e aqui a gente dá para ver bem como os celulites aparecem. Uma estrutura hiperecóica, ai gente, estou pisando na TV. Hiperecóica, radiopaca, com sombra acústica posterior. Então decorem mais ou menos essa nomenclatura, se vocês verem alguma coisa dizendo assim, em questão, ultrassonografia. Ok? E cialolito. Estamos falando de cialolito e ultrassonografia. Então, ó, nossa estrutura aqui hiperecóica, sombra acústica posterior. Tá? Doenças do seio paranasal. Vamos lá. A gente tem 4 conjuntos paralelos de cavidades preenchidas por ar do complexo crânio-facial, né? Então, a gente tem as nossas células aéreas do etimoide, que a gente pode chamar de seio etimoidal, seio esfenoidal, seio frontal e seio maxilar. Todos eles aqui mostrados na figurinha.
As patologias podem ser tanto intrínsecas, ou seja, surgirem dentro desses seios maxilares, ou dos seios paranasais, desculpa, ou extrínsecas, ou seja, elas surgem nas estruturas próximas desses seios e durante seu crescimento elas invadem essa área de seio. Comumente de origem odontogênica, essas invasões. Então, a gente pode ter doenças inflamatórias odontogênicas, cistos odontogênicos, neoplasmas odontogênicos, todos podem migrar para essas regiões de seio. Sinais e sintomas clínicos de doenças dos seios maxilares incluem sensação de pressão, alteração de características vocais, dor ao movimentar a cabeça, sensibilidade do dente, a percussão e a tumefação das estruturas faciais adjacentes. Então, diagnóstico por imagem. Esse capítulo aqui é todo do White, tá? O Freitas não fala nada sobre isso, doenças de seio paranasal, todo White. Diagnóstico por imagem. A gente pode ter uma avaliação interessante de seios paranasais em radiografias panorâmicas, a gente vê bastante seio maxilar, né? Técnica de Waters, a gente já viu lá na frente também, seio maxilar e seio frontal. Tomografia com Nibin a gente consegue avaliar bem também. E ressonância magnética para patologias envolvendo os tecidos moles, principalmente neoplasias infiltrativas. Então, vamos começar pelas doenças intrínsecas, ou seja, aquelas que surgem dentro dos seios paranasais. Começando pela mucosite, que é um espessamento localizado na mucosa sinusal, que pode aumentar de 10 a 15 vezes de espessura. Então, normalmente, essa mucosa tem um tamanho de 1 milímetro de espessura e ela pode aumentar de 10 a 15 vezes em casos de mucosite. Então, ela aparece radiograficamente como uma banda radiopaca, não corticalizada, bem definida, com aumento de radiopacidade. Então, tá aqui, ó, nossa bandinha radiopaca no interior do seio maxilar, no caso de mucosite, espessamento mucoso, sinônimo. Vamos para a sinusite agora. Espessamento generalizado da mucosa sinusal, causada por alérgeno, bactérias ou vírus. Pode ser aguda ou crônica. Então, nesses casos, a gente tem redução do espaço aéreo, gerando uma radiopacidade gradativa no seu interior. Então, tá aí uma radiografia de Waters, lembram? Do queixo para avaliar, maravilhosa para avaliar seio maxilar, e aqui a gente consegue ver o seio maxilar direito todo velado, no caso de sinusite. Pseudocisto de retenção, sinônimo, pseudocisto antral, cisto de retenção mucoso, pseudocisto, tudo quer dizer a mesma coisa. E por que pseudocisto? Porque não é um cisto verdadeiro, né? Não tem revestimento de epitélio. Para ser um cisto tem que ter esse revestimento epitelial. Podem estar relacionados com alergias sazonais, resfriados, umidade e variação de temperatura. Raramente causam sinais e sintomas, geralmente são achados radiográficos. Em radiografia panorâmica a gente vê bastante cisto de retenção mucoso. E eles podem variar amplamente de tamanho, sendo o seio maxilar a localização mais comum. Então, eles vão aparecer radiograficamente como massas bem definidas, não corticalizadas e em forma de cúpula e são sempre radiopacos. Então, tá aqui, ó, nosso cisto de retenção no seio maxilar esquerdo e aqui um bonitinho, imagem de tomografia no seio maxilar direito. Pólipos. Pregas irregulares geradas a partir da membrana mucosa espessada de uma inflamação crônica sinusal. É diferenciado de um pseudocisto de retenção por possuir revestimento de membrana mucosa bastante espesso. Radiograficamente a gente não vê muita diferença, então por isso eu não tenho nem imagem de pólipo, mas enfim, é semelhante. Antrólito, resultado da deposição de sais minerais, fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, enfim, calcificação de um modo geral, ao redor de um nicho, que pode ser um resto radicular, uma massa de muco, vão ocorrer sempre no interior dos seios maxilares e normalmente são assintomáticos e são achados. Aparecem geralmente sobre o assoalho do seio maxilar, variando de radiopacidade, e existem antrólitos sintomáticos também. Então, esses devem ser removidos por otorrino. Então, está aqui o nosso antrólito, uma estrutura calcificada no interior do seio maxilar. E aqui na imagem de tomografia a gente também vê antrólito. Mucocele, que também pode ser chamado de epiema ou piocele ou mucopiocele,
quando a gente tem pus envolvido. É uma lesão expansiva e destrutiva que se desenvolve a partir de um ósteo sinusal obstruído. Então, a gente vai ter aumento de pressão dentro da cavidade, gerando diminuição da espessura, deslocamento e, em alguns casos, destruição da parede do seio. 90% envolve seio etimoidal e frontal. A maioria das coisas que a gente estava vendo até agora era seio maxilar, né? A mucocélia ocorre mais em seio etimoidal e frontal. São raros nos seios maxilar e esfenoidal. O seio afetado apresenta-se uniformemente radiopaco e o tratamento é cirúrgico. Então, tá aí um casinho de mucocélio, ó. Tomografia computadorizada de seios. A gente vê aqui a área de mucocélio invadindo seio etimoidal. Feio, né? Bem feinho. A gente vê até deslocamento do globo ocular. Olha o globo onde tá. Do ósteo. De um furinho que faz a drenagem de muco. Então, obstrui isso aí pode gerar esse problemão todo aí. Elas podem ser pequenininhas também, não pode? Pode. Pode, mas isso aqui é um caso extremo, né? Você está pensando em tecido mole, na verdade, né? Entendi. Mas em seio consegue fazer esse estrago. Vamos lá, papiloma, neoplasma benigno. É um neoplasma raro de epitélio respiratório que pode ocorrer na cavidade nasal e seios. Então, a gente tem obstrução nasal unilateral, secreção nasal e dor podem ocorrer. Embora benigno, tem uma incidência de 10% com carcinoma associado. As características radiográficas não são específicas, então ele aparece como uma massa radiopaca homogênea de densidade de tecido mole. Então, o diagnóstico só é histopatológico realmente. Radiograficamente, a gente não consegue diferenciar. Então, aqui está um caso de papiloma. Geralmente, ele se localiza no seio etimoidal maxilar. Aqui tem um seio maxilar. Mas, realmente, radiograficamente, a gente não consegue dizer o que é isso, né? Só histopatológico mesmo. Osteoma, outro neoplasma benigno. Neoplasia mesenquimal mais comum que acomete os seios paranasais. Acometem de 2 vezes mais os homens, segunda, terceira e quarta décadas de vida, e tem crescimento lento e assintomático. Mais comuns em seio frontal e etimoidal. Olha aí, mais uns que são comuns em seios que não os maxilares. Formato arredondado, limites bem definidos e extremamente radiopaco. Então, está aqui um osteoma em seio frontal, entendeu? E aqui um osteoma em seio etimoidal. Nada, então vamos lá. Nosso neoplasma maligno também pode ocorrer. Carcinoma de células escamosas. Neoplasma maligno de origem intrínseca dentro do seio maxilar é bastante raro, menos de 1% dos casos. Mas quando ocorre, de 80% a 90% é o carcinoma de células escamosas. Então, é um mau prognóstico, né? Quando aparece, é porque é alguma coisa bem ruim. E os sinais clínicos e sintomas podem ser confundidos com uma sinusite inflamatória. Então, inchaço facial, parestesia, obstrução nasal. Mais comum nos seios maxilares, podendo aparecer também em seio frontal e esfenoidal. Então, tratamento de doença maligna, né? Radioterapia, cirurgia, ou ainda associar as duas. Então, aqui a gente tem um carcinoma de seio maxilar esquerdo, já tem aqui rompimento do assoalho da órbita, né? Tem aqui o seio maxilar todo tomado realmente, envolvimento de seio etimoidal, enfim, quadro ruim, mau prognóstico. Agora vamos para as doenças extrínsecas, ou seja, aquelas que são fora do seio e invadem a região do seio à medida que elas aumentam. As doenças inflamatórias, 10% dos episódios inflamatórios dos seios maxilares são gerados a partir de infecções dentárias. Então, 10% de casos em que a gente tem algum quadro de sinusite dentro do seio está associado a uma infecção primária dentária. Vocês viram lá na parte de anatomia que as raízes de molares e premolares estão bem próximas àquela região de seio maxilar. Então, qualquer alteração ali infecciosa naquela região pode realmente invadir a área de seio.
Essa mucosite vai se manifestar como uma faixa de radiopacidade homogênea que acompanha o contorno do assoalho do seio maxilar logo acima da lesão inflamatória. Então, aqui a gente tem uma tomografia de um 26 com tratamento de canal, mas a gente tem aqui um canal mesopalatino da raiz mesovestibular que não foi obturado, está aqui esquecidinho. Então, a gente já vê uma lesão inflamatória aqui periapical grande associada a essa raiz. E o espessamento do seio ali em consequência, certamente, dessa raiz que não foi tratada. Neoplasmas e cistos odontogênicos benignos também podem ocorrer fora do seio maxilar e adentrar a área de seio. Formam um grupo mais comum de lesões extrínsecas que acometem seios maxilares, e os mais comuns são os cistos radiculares e os cistos dentígeros. Então, a lesão pode acometer o espaço do seio e deslocar suas bordas, e o espaço preenchido por ar acaba diminuindo de volume. Então, aqui a gente tem um canino, né, cisto dentígero gigantesco. Então, a gente tem um deslocamento aqui dessa cortical do seio maxilar para superior e diminuição da área aérea mesmo desse seio maxilar. Aqui é a mesma coisa, a gente tem um dentinho incluso, está meio ruim a imagem de ver, mas a gente tem diminuição do espaço do seio maxilar.